Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre ligações químicas. A aula de hoje é sobre ligação iônica. Bom, antes da gente começar a ver sobre as ligações iônicas, vamos entender um pouquinho do porquê que os átomos se combinam formando compostos. Tudo que existe na natureza tende a se estabilizar, a buscar a sua forma mais estável. Uma das formas de entender essa estabilização é a regra do octeto. Um átomo, no seu nível mais energético, também chamado de camada de valência, tende a se estabilizar quando a camada de valência é preenchida com 8 elétrons. O hidrogênio ele tende a se estabilizar com 2 elétrons. E os gases nobres são tão estáveis porque na sua camada de valência já está preenchido com estes 8 elétrons. Nós vamos utilizar a regra do octeto para entender sobre as ligações iônicas. As ligações iônicas são ligações feitas através da transferência de elétrons entre metais e ametais. Os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons. Os elementos químicos do primeiro grupo da tabela periódica tendem a perder um elétron para se estabilizar. No segundo grupo, 2 elétrons. O alumínio tende a perder 3 elétrons. Já nos ametais, no grupo do nitrogênio, tendem a ganhar 3 elétrons. No grupo do oxigênio, tendem a ganhar 2 elétrons. E no grupo do cloro, tendem a ganhar 1 elétron para se estabilizarem. Bom, vamos fazer um exemplo agora. Vamos utilizar como composto iônico o cloreto de sódio, NaCl. O sódio é um elemento químico do primeiro grupo. Na sua distribuição eletrônica, vemos que na perda de um elétron, temos a camada de valência preenchida com 8 elétrons, se estabilizando na forma de Na+, um cátion. O cloro, no ganho de um elétron, estabiliza a sua camada de valência com 8 elétrons, formando o íon Cl-, um ânion. A transferência desse elétron faz com que se forme o composto iônico NaCl. Vamos ver mais um exemplo. O alumínio tende a estabilizar sua camada de valência perdendo 3 elétrons, formando o cátion Al3+. E o oxigênio tende a se estabilizar ganhando 2 elétrons. Dessa forma, nós podemos formar o composto iônico com o cruzamento dos números de carga, transformando-os em índices atômicos, também chamado de atomicidade, formando o composto Al2O3. Uma forma interessante de representar as ligações iônicas é através da fórmula de Lewis. Vamos utilizar como exemplo o cloreto de sódio. Na fórmula de Lewis, nós representamos ao redor do elemento químico os elétrons da sua camada de valência. No composto iônico NaCl, o Na doa o seu elétron da camada de valência para a camada de valência do cloro, representando assim a ligação iônica. Duas características importantes sobre os compostos iônicos é que eles possuem um alto ponto de fusão e de ebulição. Por exemplo, o cloreto de sódio. Ele tem um ponto de fusão em 801 graus Celsius. E os compostos iônicos também são bons condutores de eletricidade quando estão no estado líquido ou em solução aquosa. Agora que nós sabemos sobre as ligações iônicas, vamos tentar fazer uma questão. Um composto iônico possui genericamente a fórmula X2Y3. Qual a carga dos elementos químicos X e Y, respectivamente? Nós vimos anteriormente que nós podemos utilizar a informação das cargas iônicas e cruzá-las, transformando as cargas em índice atômico, também chamado de atomicidade. Nós vamos fazer o cruzamento inverso. Cruzando as informações de atomicidade, podemos ver que a carga de X
é igual a 3 e a carga de y é igual a 2. Dessa forma, a alternativa correta é a alternativa D, 3 e 2. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Até mais!